Olá, graça e paz, Jardim querido. Nós vamos para mais um devocional do Jardim. Devocional de hoje, 8 de maio. Ele tem por título Em Busca da Verdade e ele está baseado no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 1 ao 4, que eu vou ler e diz assim: Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. E o texto, ele é interessante, né? Porque quando a gente acompanha a história do Evangelho, quando a gente vai estudar sobre os evangelhos e os evangelistas, a gente lembra, né, que Lucas era um médico. Então, sendo médico, Lucas era um homem da ciência. Ciência no sentido, né, de que ele era um camarada que estava preocupado, né, em entender as coisas que aconteciam dentro de uma perspectiva de observação daquilo que era real e não com base em especulações, né? E o devocional, que como eu disse tem por título Em Busca da Verdade, ele diz, ele diz que uma igreja estava dividida, né? Estava dividida por um motivo lá que pode parecer besteira, né? Mas, e realmente é, né? Mas ainda há pessoas que pensem assim. Estava dividida entre eh, os irmãos e irmãs que acreditavam que a Terra era plana e os irmãos e irmãs que acreditavam que ela não era. E o autor do devocional, que no caso é o Sheridan Voice, é o autor do devocional de hoje, ele diz que em um outro momento ele viu na televisão a notícia de um camarada que entrou armado em um restaurante para resgatar crianças que supostamente estavam presas lá sendo vítimas, né, de abuso. E na realidade nem tinha, né, sala dos fundos nesse local, e ele fez aquilo ali tudo baseado em notícias que ele viu na internet, notícias mentirosas, né? Então, que hoje a gente costuma chamar essas notícias falsas, né, de fake news. A gente usa até um termo em inglês, né, para trabalhar isso daí, é fake news, né? Fake é falso, news é notícia, então seria notícia falsa. Mas a gente, como cristão e cristã, a gente entende isso com outro nome, que é mentira. Então, o texto, ele diz, né, que nós cristãos, né, nós devemos ser bons cidadãos e, como bons cidadãos, não estar espalhando informações falsas. E é uma coisa interessante que, de um tempo para cá, por questões de ordem política, a gente viu muitos cristãos e cristãs, inclusive dentro de igrejas, inclusive, brigando por conta de candidato A, B ou C, e por conta de notícias, né, que eram notícias comprovadamente mentirosas, né? O pessoal discutindo, como se não bastasse estar discutindo por política dentro da igreja, ainda estava discutindo com base em muitas notícias que eram falsas. Ah, e aí, é, falando, né, dentro de uma questão que muito me afeta e quase, certo, que me complica, a questão de vacina, por exemplo. Muita gente discutindo sobre eficácia ou não de vacina, quando a gente sabe que a maioria das vacinas que a gente toma, né, aqui no país, elas têm sua eficácia comprovada, né? E assim, como eu disse, não querendo entrar no mérito de quem
acredita ou deixa de acreditar na ciência. Mas existem pessoas, né, que se deixaram levar por essas questões de ordem de mentira, né? E isso gerou muita briga. Mas o texto diz que a gente deve não espalhar, não somente não espalhar notícias falsas, como a gente não deve, né, criar também notícias falsas, né? Então, Lucas, que era um médico, né, no texto aqui que a gente acabou de ler, diz assim, ó, que muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ele trabalha aqui com uma coisa que no campo da minha profissão, né, que é o professor de história, a gente chama de história oral. Então ele vai atrás de relatos orais, né, de pessoas que foram testemunhas oculares do que aconteceu durante o ministério de Jesus. E no versículo 3, ele, depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decide escrever um relato preciso. Então, ele não escreveu um relato a partir de qualquer coisa. Ele escreveu um relato sobre a história de Jesus, né? Sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre os milagres de Jesus, com base em uma pesquisa bem detalhada, como ele diz aqui, de investigar tudo detalhadamente. Então, ele foi atrás de fatos, de relatos, né, que pudessem, na realidade, perdão, comprovar aquilo ali que ele estava querendo mostrar. E vejam, mais uma vez falando por mim, pela perspectiva, né, do meu trabalho. Ultimamente, coisa de uns 3, 4 anos para cá, eu estou tendo que lidar em sala de aula com a, como é que eu posso dizer, com o desmentido, digamos assim, de fatos, né, históricos, porque a gente tem toda uma historiografia tradicional baseada em anos e anos de pesquisa, de análise de fontes das mais diversas, né? Fontes escritas, fontes orais, fontes iconográficas, mapas, cartas, imagens, todo tipo, né, de fontes, para que se haja, né, uma produção de um conhecimento histórico, historiográfico, minimamente, né, coerente e fidedigno ao que aconteceu, né, no passado. E já alertando que, mesmo em meio à questão de que, enquanto historiadores, a gente jamais vai conseguir reconstituir ou reconstruir o relato, né, do passado tal qual ele realmente aconteceu. Até porque existem várias perspectivas de análise, várias perspectivas, né, de visões. Né? Imagine o seguinte, você está passando em uma rua, aí tem ali um acidente. Ou aquele acidente ele pode ser descrito pela pessoa que sofreu o acidente, pela pessoa que causou o acidente, pelas pessoas que estão ali observando o acidente, pelas pessoas que passam pelo acidente, pelos socorristas que vão lá atender os acidentados. Então existem várias perspectivas, porém cada um vai ter uma visão a respeito do fato verídico que aconteceu, que é o acidente. Existe isso na historiografia, existem opiniões e relatos diferentes a respeito de um fato, o que não quer dizer que aquele fato tenha acontecido ou que não quer dizer que aquele fato não tenha acontecido, porque existem várias formas de você relatar algo que aconteceu, mas existem também várias formas de você mentir sobre algo que não aconteceu. Veja, hoje nós estamos no dia 8 de maio. E hoje, por uma questão de coincidência, né, ou por uma questão de, vamos botar assim, uma questão de providência divina, enquanto a gente
está falando aqui sobre esse texto, né, sobre a questão dos fatos, né, hoje a gente comemora o chamado, né, Dia da Vitória, né, quando o exército soviético, né, o exército vermelho soviético, ele tomou Berlim e ele conseguiu derrotar os nazistas. Então, houve até todo ano sempre tem, mas houve esse ano uma festa muito maior lá na Rússia, onde o presidente russo ele fez uma réplica do Reichstag, né, que é o parlamento, né, alemão, em tamanho natural para comemorar o dia, né, da vitória, né? Mas quando a gente, isso é uma coisa que eu trabalho com meus estudantes em sala de aula, quando a gente fala sobre Segunda Guerra Mundial, parece, né, que quem derrotou o exército nazista foram os estadunidenses e não os soviéticos. Mas isso por quê? Porque a gente é bombardeado, né? Existe uma grande quantidade de filmes americanos, né, que mostram os soldados americanos combatendo, né, e derrotando nazistas. Mas se a gente pudesse trazer aqui em termos de perspectiva, o que é que a gente tem? Para cada 10 soldados, em média, né, para cada 10 soldados que tombaram, 10 soldados aliados, né, que tombaram em meio ao combate ali contra os nazistas, pelo menos 7 foram soviéticos. Então, se a gente pudesse dizer quem é que derrotou o exército nazista lá na Europa, seriam os soviéticos. E por isso se comemora, né, de forma tão assim enfática lá na Rússia hoje, né, a data de 8 de maio. Mas a gente tem que lidar constantemente, né, com coisas do tipo em sala de aula. Não, professor, o senhor está mentindo aí, porque quando a gente vê na televisão, a gente vê que quem combateu o exército de Hitler lá foram os americanos. Mas por quê? Como eu disse para vocês, porque existe toda uma produção cinematográfica e uma questão de bombardeio, né, de informação. E existe uma máxima que diz, né, que uma informação, mesmo que ela seja falsa, constantemente repetida, ou que ela seja uma meia-verdade, constantemente repetida, ela termina a se tornar verdade. Então, enquanto cristãos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente divulga, com o que a gente acredita, porque a nossa luta é contra o diabo, né, que é o pai da mentira. Então a gente luta contra o diabo, que é o pai da mentira. E cada vez que a gente reproduz uma mentira, a gente está fazendo o papel dele, tá trabalhando em prol dele. Então que a gente procure fazer o mesmo que fez o Lucas, procurar informações fidedignas, informações verdadeiras e lembrar que a nossa vida ela está pautada na verdade, né? Na verdade que é Cristo, na verdade que é o Evangelho. E se a gente diz que serve e segue a Cristo, a gente não pode estar aí reproduzindo mentira, reproduzindo informação falsa, causando dissensões, né, na igreja por conta de informações falsas e que a gente esteja, né, cada vez mais empenhados em verificar os fatos, em procurar a verdade, porque verificar os fatos pode ser um ato de amor ao próximo, né? Na medida em que alguém divulga informação falsa a respeito de uma pessoa para você, você ao invés de julgar a pessoa, que você procure antes as informações para ver se aquilo ali procede ou não. Para só assim decidir como você vai passar a se relacionar com aquela outra pessoa. Então, que Deus ele nos ajude a discernir entre a verdade e a mentira, né? Sob a orientação do seu Santo Espírito e nos abençoe. E vamos orar.
Justo e eterno Deus, nós te louvamos pelo dia de hoje. Louvamos a Ti por tudo, Pai, e pedimos a Ti que esteja nos abençoar conforme a Tua graciosa e infinita bondade. Pedimos a Ti pela nossa comunidade, vai blindando nossa comunidade, Senhor, contra as notícias falsas, as dissensões, as mentiras, as porfias, Senhor. Vai ajudando os nossos reverendo e reverenda, que eles sejam cada vez mais revestidos com o Teu poder e com o Teu Espírito Santo. Abençoa os irmãos e irmãs de nossa comunidade Jardim das Oliveiras, vai abrindo porta de emprego para aqueles que porventura possam estar desempregados, vai restaurando a saúde dos doentes e vai dando tranquilidade e paz interior a cada um de nós, Pai. No mais, dai-nos um resto de noite tranquilo, com sono reparador. É assim que eu te oro e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.